Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Depois dos pedestres, agora são os passageiros de transporte coletivo que estão com medo dos ladrões de celulares. Eles agem dentro dos ônibus e aproveitam a lotação dos veículos para atacar. Alguns esperam um momento de distração para arrancar o aparelho das mãos das vítimas. É dura a rotina destes paulistanos. Além de começarem o dia espremidos, ainda correm o risco de ter o celular roubado ou furtado. Eu venho aquela muvuca em cima da gente e aí já leva os aparelhos da gente, a gente nem dá fé. Dados levantados pelo Jornal da Record mostram que a cada 7 horas e 35 minutos, um celular é roubado ou furtado no estado de São Paulo. Dentro de ônibus, lotações ou trólebus. Estes veículos com hastes no teto e que são movidos a energia elétrica. Só em maio foram 98 casos registrados, alta de 16,6% em relação a abril. Quase metade dos crimes de maio aconteceu na capital. Dona Valmira voltava do dentista quando teve o celular furtado no ônibus. Eu só fui perceber um ponto antes do final, quando fui pegar o meu bilhete, aí vi que a bolsa estava aberta. Olhei, o celular não estava. A SP Trans, que faz a gestão do transporte público na cidade de São Paulo, informou que todos os registros que recebe de passageiros são comunicados à Polícia Militar. Já a Secretaria da Segurança Pública do Estado afirmou que trabalha para combater roubos, furtos e receptação de celulares. De janeiro a junho deste ano, quase 2.700 aparelhos foram apreendidos e mais de 200 pessoas presas em flagrante. Este especialista em segurança ressalta a importância dos passageiros ficarem atentos, principalmente nos horários de pico, quando os ônibus chegam mais cheios. Mulher, por exemplo, carregando bolsa. A bolsa tem que ficar colada no corpo, com ela fechada, na frente. E o homem, o que acontece muito? É colocar o celular no bolso traseiro, né, da calça. Também é um chamariz, onde fica muito fácil o pessoal atuar. Quem já foi vítima agora se previne para não ter um novo prejuízo. Tem que ter muito cuidado, porque senão a gente fica sem os aparelhos. Veja agora outros destaques do dia. Depois de aprovar a reforma tributária, partidos cobram do governo mini-reforma ministerial. Cápsulas de césio desaparecidas em Minas Gerais são localizadas em São Paulo. Rampa desaba durante show e deixa dezenas de feridos em Goiânia. Torcedor do Flamengo é preso por atirar uma garrafa e matar uma palmeirense antes do jogo. Retirada de usuários da Cracolândia, da região central de São Paulo, não dura nem 24 horas. Na série especial, as dores de cabeça provocadas pelas fraudes nas contas do condomínio. Morreu hoje a torcedora atingida por estilhaços de uma garrafa antes de uma partida de futebol em São Paulo. O suspeito foi preso em flagrante e vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Imagens registradas pela moradora de um prédio durante a briga entre palmeirenses e flamenguistas mostram Gabriela Anelli, de 23 anos, com a mão no pescoço. Ela é amparada por um rapaz. Neste outro vídeo, gravado por um torcedor, a jovem já aparece caída. Ela havia acabado de ser atingida por estilhaços de uma garrafa enquanto aguardava para entrar no estádio no sábado à noite para assistir à partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma ambulância do estádio levou a jovem para a Santa Casa. Ela morreu hoje. Segundo a polícia, o tumulto começou com provocações de lado a lado. Foi o torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, quem arremessou a garrafa que atingiu Gabriela. Ele hoje não faz parte de nenhuma torcida organizada, mas já integrou a Flamanguaça. Leonardo confessou ter atacado os torcedores do time adversário. O policiamento do estádio, ele chega um pouco antes da abertura dos portões. A briga foi 1h30 antes do horário de abertura dos portões para a torcida, tanto do Palmeiras quanto do visitante.
A Justiça decretou hoje a prisão preventiva de Leonardo Santiago. Ele vai responder por homicídio doloso qualificado por motivo fútil. A polícia busca agora novas imagens que possam identificar outros torcedores que também arremessaram garrafas durante o tumulto. O ataque contra a Gabriela aconteceu numa área perto da entrada de torcedores visitantes no estádio do Palmeiras. Um alambrado separava flamenguistas e palmeirenses. Do outro lado da arena, e já com o jogo iniciado, este vídeo mostra mais um confronto entre torcedores. A polícia usou bombas de efeito moral para conter a briga. Aqui. Nas redes sociais, o Palmeiras lamentou a morte de Gabriela Anelli e cobrou a apuração do crime. O Flamengo pediu punição ao responsável e prestou solidariedade à família da vítima. Tentamos contato com a defesa de Felipe Xavier Santiago, mas não tivemos resposta. Para a família de Gabriela, fica a dor de perder a jovem que era apaixonada pelo Palmeiras. Era a vida dela, era a alegria dela, os amigos dela. Ela estava sempre ali ajudando, sempre ali amando o time dela. É lamentável o que aconteceu. Tiraram nossa menininha da gente. É grave o estado de saúde de duas jovens que estavam na passarela que desabou durante um show em Goiânia. Vídeos feitos logo depois do acidente mostram o desespero de quem estava por perto. E mesmo enquanto as vítimas eram socorridas, o show não parou. Fotos tiradas pelo público mostram a passarela momentos antes de desabar. A estrutura fazia a ligação da arquibancada com o gramado do estádio Serra Dourada, onde acontecia o festival de música. Letícia e Evelyn estavam na passarela no momento do desabamento. No que a gente subiu, você começou a ter um barulho. Quando vai ver, parecia que você estava caindo num buraco, igual aconteceu, né? Caiu num buraco, você tentando segurar em alguma coisa e aquela agonia, e era a gente gritando. As duas tiveram ferimentos nas pernas e nos braços. Elas se recuperam em casa. Uma terceira amiga não teve a mesma sorte e sofreu uma lesão na coluna. Eu espero muito que ela volte a andar, que ela se recupere, mas e se não? Como vai ser daqui para frente? Os feridos foram levados em viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros para hospitais de Goiânia. Pelo menos outras 20 pessoas procuraram atendimento médico por conta própria. A parte mais alta da rampa tem 4 metros de altura. A área foi isolada e passou por perícia. A organização do festival disse que ainda identifica as vítimas e que vai apurar as causas do acidente. A Polícia Civil investiga o caso. Hoje, testemunhas prestaram depoimento. Entre as vítimas, pelo menos 2 estão em estado grave. Suelen Carvalho, de 20 anos, também teve ferimentos graves no rosto. A mãe dela veio do Tocantins para acompanhar a filha. Ela está viva, porém muito machucada. Quebrou todos os dentes da boca dela. Outra jovem, Giovana Salerno, de 19 anos, está entubada com traumatismo craniano. As duas fontes da substância radioativa Césio-137, que desapareceram de uma mineradora no interior de Minas Gerais, foram encontradas em São Paulo. O repórter Fábio Menegatti tem as informações. Olá, Fábio, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Esse material radioativo foi encontrado numa empresa de sucatas, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, após uma denúncia anônima. A Comissão Nacional de Energia Nuclear encaminhou uma equipe de técnicos até o local. As fontes que não foram violadas já foram encaminhadas também para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. No dia 29 de junho, a mineradora AMG, que atua no município mineiro de Nazareno, comunicou o desaparecimento de 2 fontes de Césio-137. Agora a investigação quer descobrir quem furtou e como esse material veio parar em São Paulo, a mais de 400 quilômetros da mineradora. Cris, Celso. Obrigada, Fábio. Em Salvador, os assaltos frequentes a turistas preocupam os comerciantes. Pelo menos 3 roubos ou furtos são registrados diariamente na região do Pelourinho.
A rua está movimentada. A turista aparece na janela de um estabelecimento comercial para tirar fotos do Centro Histórico de Salvador. O suspeito espera a melhor oportunidade para agir. De repente, ele corre, arranca o celular da vítima e foge a pé. O centro de Salvador atrai mais de 500 mil de turistas por ano. É dos pontos mais vigiados da cidade. 30 câmeras monitoram a região. Mesmo assim, por dia, em média, são registradas 3 ocorrências de furto ou roubo no entorno do Pelourinho. A Prefeitura de Salvador criou um comitê para mapear as rotas de fuga usadas pelos assaltantes. Esse casarão é um dos locais usados para despistar os agentes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia faz rondas constantes pela região. A violência no Centro Histórico de Salvador assusta os visitantes e preocupa os comerciantes e empresários que atuam na região. Eles fazem a avaliação de como foi a sua estadia aqui no Salvador. E nessa avaliação eles vão dizer muito bom, tudo muito bem, entretanto, a segurança deixa a desejar. Então isso para nós é muito complicado, porque os hóspedes, quando eles vão fazer a reserva, eles vão muito pela avaliação. Uma clínica suspeita de maus tratos contra idosos e dependentes químicos foi interditada em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O local não tinha licença para funcionar. O responsável foi preso em flagrante. Ao menos 7 pacientes chegaram à delegacia em uma van e seguiram para fazer exames de corpo de delito. Quase 100 dependentes químicos e idosos foram retirados da clínica. Segundo o Ministério Público, eles eram mantidos em cárcere privado. Edmilson Messias Ribeiro Júnior, dono da clínica, prestou depoimento e segue detido. O advogado dele nega as irregularidades. Quem está em cárcere privado tem um telefone celular? Complicado. E se você não apresenta nenhum quadro de inanição, como é que há de se falar em maus tratos? A clínica, que não tinha autorização para funcionar, foi interditada. O dono foi preso em flagrante e trazido aqui para esta delegacia para prestar depoimento. Ele também era o responsável por outro espaço de reabilitação que pegou fogo no ano passado. 2 pacientes morreram no acidente. Sobre esse incêndio, o advogado de Edmilson diz que foi criminoso e provocado por um dos internos. A Polícia Civil não deu detalhes do caso. De acordo com o Ministério Público, a clínica interditada hoje tinha o nome trocado com frequência. Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu disse que faz um levantamento do perfil dos pacientes para direcioná-los a locais que atendam às necessidades de cada um. A Justiça mandou soltar o hacker Walter Delgatti Neto, acusado de ter invadido os celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato. Ele havia sido preso em junho por descumprir medidas cautelares, como usar a internet. A polícia resgatou 41 animais silvestres que seriam vendidos ilegalmente numa feira na Baixada Fluminense. Uma cobra e uma iguana foram encontradas. 3 pessoas foram presas. Uma mulher foi detida após atropelar e matar um homem em Senador Canedo, interior de Goiás. O teste do bafômetro constatou que ela dirigia sob efeito de álcool. Segundo testemunhas, a mulher perdeu o controle do carro e invadiu uma pista na contramão até acertar a vítima, que estava de moto. Em Boa Vista, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão contra um grupo de garimpeiros que atua na terra indígena Yanomami. O valor movimentado pela quadrilha chega a 80 milhões de reais. Aprovada na Câmara, a reforma tributária passa a ser analisada pelo Senado depois das férias dos parlamentares, o chamado recesso, que começa oficialmente na semana que vem. O governo quer agilizar a aprovação enquanto tenta retirar exceções à cobrança de impostos. Agora é a vez dos senadores discutirem o novo sistema tributário brasileiro. E o primeiro passo vai ser dado nesta terça-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão se reunir. A expectativa é pela definição do relator da proposta de emenda à Constituição. O favorito é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Outros possíveis relatores são os senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá.
A relatoria é uma posição-chave responsável pela apresentação do texto final da proposta depois de todas as negociações políticas. Seja qual for o nome escolhido, a equipe econômica já tem uma estratégia para a tramitação da reforma tributária aqui no Senado. Fontes do Ministério da Fazenda me disseram que a sugestão é para que os senadores possam retirar alguns trechos da proposta, o que evitaria que o texto retornasse para a Câmara dos Deputados. O foco é na revisão dos setores que pagariam impostos menores. Na reta final, na Câmara, foram feitos acordos para beneficiar setores como agronegócio, serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, restaurantes, aviação regional e até clubes de futebol. O receio da equipe econômica é que a alíquota do imposto de valor agregado tenha que ser muito elevada para compensar as perdas dos setores que receberiam os benefícios. As discussões no Senado devem começar em agosto, depois do recesso parlamentar. Agora são pequenos ajustes no Senado e é uma reforma que eu diria que traz eficiência econômica. Essa é uma reforma que pode fazer o PIB crescer, atrair mais investimento. Embora ela não seja aplicação imediata, é o primeiro passo para sairmos do manicômio tributário. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou desarquivar o processo que apura a suposta emissão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e de outras 3 pessoas na gestão da pandemia da Covid-19. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se existem indícios para o prosseguimento da investigação. E a Polícia Federal marcou para esta quarta-feira um novo depoimento de Jair Bolsonaro. O ex-presidente vai ser ouvido sobre uma suposta trama golpista denunciada pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. A investigação corre em sigilo. 6 pessoas morreram em um ataque à faca em uma creche na China. As vítimas são 3 adultos e 3 crianças. O autor do ataque, um homem de 25 anos, foi preso. O médico Larry Nassar, que está preso por ter abusado de ginastas, sofreu um ataque à faca no presídio onde cumpre pena na Flórida. Ele foi condenado por abuso sexual e posse de pornografia infantil. De acordo com a imprensa americana, Nassar foi ferido por outro detento durante uma discussão. O quadro de saúde dele é considerado estável. Ao menos 22 pessoas morreram após fortes chuvas provocarem inundações e deslizamentos de terra no norte da Índia. A previsão é de mais chuva na região até o fim da semana. Pela primeira vez em mais de uma década, nevou em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul. A neve encobriu ruas e parques. As crianças aproveitaram para brincar. A Turquia concordou com a entrada da Suécia na OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O anúncio chega na véspera de um encontro de líderes da organização. A confirmação foi dada pelo chefe da OTAN, a aliança militar composta por 31 países, incluindo a Turquia. Todos precisavam concordar com a decisão para que a Suécia passasse a fazer parte. Mais cedo, o presidente turco havia condicionado a entrada da Suécia à retomada de negociações para a Turquia integrar a União Europeia. O assunto deve ser discutido com detalhes a partir de amanhã na cúpula da OTAN na Lituânia. Já o ingresso da Ucrânia na aliança não está na pauta. A Rússia afirma que a medida seria considerada uma ameaça e poderia desencadear consequências muito negativas. Também hoje, o porta-voz do Kremlin confirmou que o presidente russo Vladimir Putin se reuniu com o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, no mês passado. Ele e outros mercenários teriam dito que ainda lutariam pela Rússia. Aliados da Ucrânia discutem a decisão dos Estados Unidos de enviar novas armas para o exército ucraniano. Hoje, o presidente Joe Biden foi recebido pelo primeiro-ministro britânico. Embora os 2 governos apoiem a Ucrânia na guerra, há divergências sobre o assunto. O tema principal do encontro entre Joe Biden e Rishi Sunak aqui em Londres foi a autorização do governo americano para enviar bombas de fragmentação à Ucrânia. A arma é proibida em mais de 100 países, inclusive no Reino Unido.
A decisão tem sido questionada por aliados e criticada por grupos de direitos humanos. Esse tipo de armamento espalha bombas e atinge uma área ampla, com menor precisão e maior risco aos civis. As bombas de fragmentação têm sido usadas pela Rússia na guerra da Ucrânia. A contradição é que a Casa Branca já havia classificado esse uso como um crime de guerra. Biden afirma que aprovar o envio dessas armas à Ucrânia foi uma decisão difícil, mas necessária, porque falta munição às tropas ucranianas. De volta ao Brasil, um bebê e uma mulher morreram em um naufrágio em Belém, no Pará. Outras 2 pessoas da mesma família estão desaparecidas. O passeio era uma comemoração pelos 6 meses da criança. Angústia e sofrimento para quem procura informações. Eu entro em desespero porque eu não vejo meu irmão. O dia foi de buscas no Rio Guamá, em Belém. 6 lanchas e um helicóptero foram usados para tentar localizar os desaparecidos. O barco, com 10 pessoas, saiu da ilha do Cumbu, com destino à parte continental da capital paraense, ontem à noite, e afundou cerca de 10 minutos depois. Todos os passageiros eram da mesma família. Eles voltavam da comemoração pelos 6 meses do bebê, que chegou a ser encontrado com vida, mas não resistiu. Na hora do acidente, chovia muito nessa região e a correnteza era forte. Segundo a Marinha, não havia colete salva-vidas para todos os passageiros. A profundidade na área onde o barco naufragou é de 20 metros. O corpo de uma mulher de 35 anos foi encontrado hoje pela manhã. 2 passageiros continuam desaparecidos. 6 conseguiram se salvar. A Marinha investiga as causas do acidente. A embarcação era uma embarcação de cunho pessoal e muito provavelmente sem inscrição junto à Capitania do Esporte. O condutor, é uma pessoa que está desaparecida, ele não possui habilitação nem como aquaviário e nem como amador. Cerca de 25 mil pessoas tiveram que abandonar as casas ou estão sem alojamento em Alagoas. As fortes chuvas que atingiram o estado deixaram 32 municípios em situação de emergência. Uma morte foi confirmada até agora. Quase 4 mil pessoas tiveram que sair de casa na região metropolitana de Maceió. Cerca de 20 famílias estão nessa escola. Nesta canoa está tudo o que Demário conseguiu salvar da casa dele, que foi invadida pela água. Trouxe a TV, umas compras, que deu pra gente pegar, nós saímos pegando. No agreste do estado, o rio Camaragibe continua acima do nível considerado seguro. A chuva que atingiu a região na última sexta-feira ainda causa estragos. O número de desalojados e desabrigados no município de Matriz de Camaragibe subiu para 3.617. Muita gente perdeu tudo. Na Zona da Mata, várias cidades ainda estão ilhadas. Moradores da zona rural foram resgatados de helicóptero. Em União dos Palmares, os comerciantes contabilizam os prejuízos. Deu tempo de salvar só as mercadorias, As geladeiras e outras coisas eu deixei em cima do primeiro andar que não deu tempo mais de tirar. Integrantes do governo federal devem sobrevoar amanhã as áreas atingidas do estado. Voluntários também estão resgatando os animais das áreas de inundação. 32 municípios estão em situação de emergência aqui em Alagoas por causa das enchentes, que destruíram também estradas importantes. A Polícia Rodoviária Federal interditou 6 trechos em 4 rodovias. Depois de um fim de semana de transtornos pelo Brasil provocados pelas chuvas, vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o tempo. Oi, Lid, boa noite. Previsão de mais tempestades por aí? Sim, Cris, a semana será de alertas tanto no sul quanto no litoral do Nordeste. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Nas imagens de satélite, vemos muitas nuvens na metade sul do Brasil. Temos outra frente fria em formação que deve ganhar força e virar um ciclone extratropical na quarta-feira. Amanhã, a frente fria avança pela região sul, espalhando nuvens carregadas. No litoral do Nordeste, são os ventos do mar que mantêm as chuvas. Do Rio Grande do Sul até o Paraná, mar agitado, com ondas de até 4,5 metros. Tem possibilidade de granizo, ventania e alagamentos. Em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e também na Paraíba, a chuva a qualquer hora pode provocar novos deslizamentos e alagamentos. Nesta terça-feira, dia ensolarado com baixa umidade do ar no sudeste, centro-oeste, em grande parte do norte e do interior do Nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro, faz até
30. Em Campo Grande, 32. Em Fortaleza, 31. E até 35 em Porto Velho. Na capital paulista, terça e quarta quentes, sem chuva, com máximas de 27 e de 28 graus. Na quinta, as nuvens aumentam ao longo do dia. A temperatura cai para 23 e chove à noite. Na sexta, esfria mais, máxima de 20 graus. Vamos ao Tempo Delivery, começando com a Marli, que é de Sinop, Mato Grosso. Vamos lá. Oi, Marli, boa noite. Na terça e na quarta, céu limpo com máximas de 33 e de 34 e 33 graus. Na quinta, as nuvens aparecem logo cedo. Chove à tarde e o tempo fica abafado com 33 também. À noite, seca tudo de novo. Agora é o Fabiano de Londrina, no Paraná. Vamos lá, Fabiano, boa noite. Terça ensolarada, com máxima de 28 graus. Na quarta faz 29, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta ainda chove pela manhã e faz apenas 19 graus. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir. Retirada de usuários de droga da Cracolândia não dura nem um dia. Delegacias da mulher são obrigadas a funcionar 24 horas por dia. Mas em São Paulo, a maioria para de atender no fim da tarde. Polícia investiga causas de acidente que matou carioca campeão de futsal em Portugal. Você vai ver como moradores confiaram numa administradora de condomínios e depois descobriram uma série de fraudes. O governo é pressionado a fazer uma mini-reforma ministerial em troca de apoio no Congresso. Alguns nomes e ministérios já são até conhecidos, inclusive em setores dos quais o Planalto tem dificuldade de abrir mão. O governo mal completou 6 meses e já é cobrada a fatura para manter o apoio que garantiu a aprovação na Câmara da reforma tributária e da volta do voto de qualidade no CARF, conselho onde são julgadas dívidas tributárias. O Ministério do Turismo, que ainda segue com Daniela Carneiro, está prometido para o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil. 48 dos 59 parlamentares do partido votaram a favor da reforma tributária na semana passada, o que faz a legenda desejar também a Embratur, empresa brasileira de promoção do turismo, atualmente chefiada pelo petista Marcelo Freixo. O Republicanos, que apoiou a reforma tributária com 36 votos a favor e apenas 3 contrários, e não conta com nenhum posto na esplanada, poderia receber o Ministério do Esporte. No lugar de Ana Moser, entraria o deputado Silvio Costa Filho. O presidente do partido, o deputado Marcos Pereira, nega. O entrave gira em torno do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. André Fufuca, líder do Progressistas na Câmara e aliado do presidente da Casa, Arthur Lira, é um dos cotados para assumir a pasta. Outra alternativa seria dividir o ministério em 2, mas o PT ainda resiste por causa da importância da pasta comandada pelo petista Wellington Dias e que é responsável por programas sociais do governo, como Bolsa Família. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que ainda responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, seria outro a abrir espaço para o Centrão. E a Caixa Econômica Federal também deve sofrer uma troca de comando. Rita Serrano, presidente do banco, deve ser substituída por Gilberto Ock, que é do Progressistas. Moradores do centro de São Paulo voltaram a conviver com o chamado fluxo da Cracolândia. Durante o fim de semana, a polícia acompanhou uma nova dispersão de dependentes químicos. Mas 24 horas depois, eles voltaram à região central. É como se a última dispersão nem tivesse ocorrido. A Cracolândia, no centro de São Paulo, ocupa diversas ruas, provoca medo e prejuízos para quem vive e trabalha na região. Só nesse quadrilátero nós estamos falando de 2.800 empregos perdidos. 2.800 pais e famílias sem emprego por conta dessa situação. No último fim de semana, moradores registraram a Guarda Metropolitana e as polícias civil e militar acompanharem o deslocamento de um grupo de dependentes químicos para fora do centro. Eles seguiram em direção à marginal do Rio Tietê e se abrigaram sob uma ponte. A nova dispersão desagradou comerciantes de um tradicional bairro de compras da capital, o Bom Retiro.
Pessoas em situação de rua estavam em frente a lojas fechadas. Os moradores que participam do Conselho de Segurança do bairro, o CONSEG, criticaram a situação. Me senti traído, porque todo mês nós temos reunião do CONSEG e na reunião vai Polícia Civil, delegado do 2º DP, Polícia Militar, o comandante. Nenhum deles comunicou o CONSEG que ia haver uma atividade dessa. Se o poder público nos garantir toda a limpeza, toda a segurança, aí tudo bem, mas essa garantia nós não temos. O prefeito de São Paulo negou que a dispersão tenha sido uma ação planejada. A gente só faz o acompanhamento, eles têm uma dinâmica própria. Se não fosse assim, eles não teriam ido para outro local. Onde existe uma movimentação para algum local, a gente vai acompanhar sempre, até para poder gerar segurança para as pessoas, para os comerciantes, para os moradores. O acompanhamento da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, junto dos agentes de saúde e de assistência social e direitos humanos, será constante. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que escoltou os usuários após informações de que eles estavam se deslocando na região e que, a pedido dos moradores e comerciantes, agiu para preservar a segurança. A movimentação dos dependentes químicos assusta quem circula diariamente pela região central de São Paulo. Segundo a Associação Geral do Centro, o chamado fluxo da Cracolândia afeta diretamente a rotina de pelo menos 350 mil moradores no centro da capital. Ficamos todos bem preocupados, para saber qual vai ser a próxima porta, qual vai ser a próxima rua e se nesse trajetório eles não vão depredar, não vão quebrar, roubar, enfim. É uma ação que não vai dar resultado. O que precisa é política pública, coisa que não tem. Uma lei federal determinou que todas as delegacias especializadas no atendimento à mulher funcionem 24 horas todos os dias. O Rio de Janeiro já adotou a medida, mas em São Paulo, menos de 10% das delegacias especializadas ficam abertas o tempo inteiro. Aline não vai mais esquecer daquele sábado do mês de abril. Eu fui arrastada pela rua, pelo meu ex-companheiro, grávida, pelos cabelos, e ele tentou me jogar dentro de um córrego. A agressão ocorreu em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A delegacia da mulher estava fechada. Aline teve que ir ao plantão de outra unidade e não foi acolhida pelo funcionário. Só conseguiu registrar queixa segunda-feira. Ele se negou a me ouvir. Ele me mandou para o pronto-socorro. Eu estava suja, rasgada, com dor. Uma lei federal em vigor desde abril deste ano determina que as delegacias especializadas de atendimento à mulher devem funcionar 24 horas todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. O que deveria ser um direito, na prática não funciona. No estado de São Paulo, das 140 delegacias exclusivas para o público feminino, só 11 ficam abertas dia e noite. Via de regra, essas delegacias de atendimento à mulher, elas vão atender casos envolvendo violência doméstica. Então, normalmente, a vítima ela é agredida nos horários em que seu companheiro está em casa, à noite e aos finais de semana. A realidade pelo Brasil é parecida. Em Mato Grosso, nenhuma das 8 delegacias especializadas atende à noite. Em Cuiabá, há apenas um plantão. O governo afirma que ainda estuda as necessidades de pessoal e de material para colocar a mudança em vigor. Já no Rio de Janeiro, todas as 14 unidades ficam abertas ininterruptamente. Para quem foi vítima, a demanda é urgente. A lei está sancionada, mas e o acesso? Quanto custa a nossa vida? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que é preciso tempo para que os estados possam prestar o serviço 24 horas por dia. Um jogador brasileiro campeão de futsal em Portugal morreu num acidente de trânsito no Rio de Janeiro. A polícia tenta identificar o motorista que perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Uma embalagem de bebida alcoólica foi encontrada no veículo. Lucas Azevedo, de 21 anos, jogava futsal e tinha acabado de renovar contrato com o clube português Boa Esperança. Ele aproveitava as férias no Rio de Janeiro depois de ser campeão nacional em Portugal, onde morava havia 2 anos. Ele tinha um coração enorme, queria ver todo mundo bem, era amigo de todo mundo,
entendeu? Todo mundo conseguia fazer uma amizade com ele muito boa. Lucas voltava de uma festa e estava no carro com mais 4 pessoas. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e bateu em um poste perto de um viaduto. O jogador de futsal morreu na hora e os outros passageiros foram levados para o hospital. 2 deles já receberam alta e um terceiro ainda está internado com um quadro de saúde estável. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista abandonou o carro e fugiu do local. A polícia tenta identificá-lo. Segundo testemunhas, ele conhecia Lucas e os dois estavam juntos na festa antes do acidente. Uma embalagem de bebida alcoólica foi encontrada dentro do veículo. Gabriel também jogou com Lucas, em Portugal, e lamenta a morte precoce do amigo. Já tinha realizado o sonho, né, da gente ter ido para fora, mas agora estava bem demais, jogando muito, na fase muito boa. E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Uma quadrilha de roubo de veículos foi presa na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, interior de São Paulo. A ação foi gravada pela base de aviação da Polícia Militar. 4 criminosos que tinham roubado um carro em uma cidade vizinha foram presos depois que o veículo foi identificado pelos radares da rodovia. Policiais militares bloquearam a pista e cercaram o grupo, que não resistiu à prisão. A Coreia do Norte ameaçou derrubar um caça americano que teria invadido o espaço aéreo do país. Sobre essa nova tensão na Ásia, a gente conversa agora com a correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Olá, Celso. Muito boa noite para você, para a Cris e a todos aí no Brasil. Em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal, o governo coreano chamou os voos realizados pelos Estados Unidos de ações provocativas e afirmou que esses exercícios militares aproximam a Península Coreana de um conflito nuclear. A Coreia do Sul negou as acusações de que americanos tenham cruzado o espaço aéreo do país do norte e disse que realiza voos de monitoramento em conjunto com os Estados Unidos. A Casa Branca preferiu não responder às ameaças feitas pelo governo do ditador Kim Jong-un. Celso e Cris. Valeu, Silvia. Obrigado, Silvia. Veja a seguir, 4 imigrantes ilegais são encontrados no leme de um navio na costa brasileira. Obras jamais realizadas, falta de pagamento de água, luz e gás. Moradores acusam a administradora de um conjunto habitacional de uma série de fraudes. Um prédio comercial desabou hoje em Pernambuco, 3 dias depois do desabamento de um prédio residencial, que deixou 14 mortos. Por volta das 10h30 da manhã, parte do primeiro pavimento veio abaixo. Dona Ana mora do outro lado da avenida, na zona sul do Recife, e viu quando a estrutura desabou. Eu estava aqui na rua, na frente de casa, quando vi aquele barulho enorme, quando olhei aquela poeira, aquela coisa, sabe, tomando conta já na pista. O prédio comercial está desocupado há mais de um ano. Uma equipe da Defesa Civil esteve aqui depois do acidente e interditou a edificação. Os profissionais também avaliaram as condições estruturais dos imóveis vizinhos. Os imóveis ao redor estão interditados, mas a gente precisa verificar direitinho, eliminar todos os riscos para que a gente libere. Não houve feridos e o prédio segue interditado. Na última sexta-feira, em Paulista, no Grande Recife, parte de um prédio residencial desabou e deixou 14 mortos. Moradores tentam reaver objetos pessoais e documentos, mas o acesso ao prédio permanece proibido. Tem nada da prefeitura aqui para dar um apoio, um psicólogo, um negócio, um médico para conversar, uma pessoa pegar os documentos, algo assim. No desabamento de hoje, há suspeita de que uma obra tenha abalado a estrutura. A Prefeitura de Paulista disse que enviou caminhões para ajudar os moradores dos apartamentos interditados. 4 imigrantes clandestinos foram encontrados num navio com bandeira da Libéria, que estava na costa brasileira. Os homens estavam no leme da embarcação. O navio partiu da África no dia 27 de junho, com destino ao Espírito Santo. A tripulação avisou a Polícia Federal e os imigrantes foram levados para o grupamento marítimo. Eles não tinham documentos e receberam atendimento médico. O grupo vai ficar sob custódia
até retornar ao país de origem. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional da Força Jovem Universal. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro, todos os anos. A lei que cria o Dia Nacional da Força Jovem Universal foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O projeto de iniciativa do deputado federal licenciado Júlio César Ribeiro destaca a Força Jovem Universal como uma ferramenta para formar cidadãos de bem para a sociedade. É importante ressaltar que a Força Jovem Universal, ela faz um trabalho belíssimo com os nossos jovens no Brasil todo. Então, muito justo essa homenagem e eu tenho certeza que quem ganha é a sociedade brasileira. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados no fim de 2021 e recebeu o aval do Senado no mês passado. A Força Jovem Universal foi criada em 1977 por uma iniciativa da Igreja Universal. O grupo desenvolve projetos voltados para o público jovem, em áreas como a prevenção ao uso de drogas, a prática de atividades esportivas, cursos e voluntariado. Pela nova lei sancionada, o Dia Nacional da Força Jovem Universal vai ser celebrado todos os anos no segundo sábado do mês de janeiro. Nesta segunda-feira, os 46 anos da Igreja Universal do Reino de Deus também foram comemorados em uma sessão solene na Câmara dos Deputados. Tem alguém sofrendo, tem alguém precisando de uma mão estendida, ali está a Igreja Universal do Reino de Deus. A senadora Damares Alves, do Republicanos, destacou o trabalho do programa Força Jovem, que tem mais de 200 mil voluntários no Brasil e no mundo. Eu me lembro que quando estourou a barragem de Brumadinho, 11 dias como ministra, e aquele desespero, o que fazer? E alguém ligou do palácio e disse, precisa de um grupo de voluntário para chegar lá agora. A Igreja Universal, a Força Jovem, chegou antes dos órgãos públicos ao local. A sessão em homenagem à Igreja Universal reuniu autoridades que ressaltaram que a Universal está presente em mais de 140 países. Quando nós fomos para Angola, o país estava em guerra. Quando nós fomos para Moçambique, o país estava em guerra também. Como estamos agora na Ucrânia, e o país está em guerra. A verdade é que esse momento é um grande culto de celebração a Deus. Um culto de ação de graças por 46 anos da existência desse santo ministério conhecido como Igreja Universal do Reino de Deus. Parabéns aos obreiros, guerreiros, que formam a família universal. Essa igreja é a igreja do Senhor Jesus neste mundo. É a igreja que Jesus sonhou. A governadora em exercício do Distrito Federal falou do trabalho social da Universal. Eu acredito que o trabalho da Universal tem um trabalho social fortíssimo em todas as áreas, né, que precisam realmente de uma atenção especial. Então, aqui é o reconhecimento do trabalho social, do trabalho realmente de fé que a igreja faz e mudando e transformando vidas. 68 milhões de pessoas vivem em condomínios no Brasil. E não existe nenhum morador de apartamento que não saiba de confusões envolvendo as contas dos prédios ou que já não tenha assistido alguma desavença relacionada a síndicos. Na série especial de hoje, uma administradora é acusada por moradores de desviar pelo menos R$180 mil e o sócio da empresa é confrontado. Mário, deixa de ser safado, Mário. Ele não cumpriu o que ele falou que ia fazer. A confissão do dono de uma administradora. A empresa ela passou por problemas. Então, na questão de cronograma, na questão de entrega da obra. Que termina com a cobrança olho no olho entre os envolvidos. Tenha dignidade, Mário. Tenha dignidade uma vez na vida. Coab, Carapicuíba, Grande São Paulo. São 380 prédios que fazem parte de um gigantesco projeto de habitação popular. 3 síndicos denunciam queixas de moradores de mais de 30 condomínios. Todos cobram uma empresa de administração chamada Brothers.
A gente estima um prejuízo aí de mais de 20 mil reais. No meu condomínio, na faixa de 60 mil. A base de 101.370 e poucos reais. Faltou, segundo eles, pagamento a prestadores de serviço para a manutenção do prédio e para alguns fornecedores, além de promessas jamais cumpridas. Tem mais de 20 condomínios passando pela mesma situação. Eles também denunciam uma manobra administrativa que resultou em calotes. A parte da garantidora recebe o financeiro do condomínio, recebe os valores do condomínio, para repassar para a conta do condomínio. E ele não repassava para as contas do condomínio. O Grupo Brothers tem 3 funções: a de administradora, que tem o dever de cuidar das contas do condomínio, a de construtora, responsável pelas obras, e a de garantidora, que asseguraria justamente ao condomínio que os boletos sejam pagos em caso de dívidas de moradores. O grupo ganhava de todo lado. É a chamada venda casada, cada vez mais comum em lançamentos de empreendimentos. Uma situação que, segundo especialistas, requer atenção. O acompanhamento, né, é importante, muitos condomínios não fazem. Não somente sindicaturas, né, ou síndicos gestores de um condomínio, como também propriamente administradoras. A Brothers chegou a administrar desde 2021 mais de 80 condomínios na Coab Carapicuíba. O representante da empresa é este homem, Marlon Heston. A conversa dele é boa, viu? Eu confesso a você que ele conseguiu me enganar e a todos aqui. Meses depois, síndicos perceberam que o valor arrecadado mensalmente pela Brothers era maior que as despesas e o que sobrava jamais era devolvido. A rede de proteção faz parte de uma obra que jamais aconteceu e, segundo os moradores, essa foi mais uma fraude cometida pela administradora. Os condôminos foram atraídos por uma proposta tentadora. Eles poderiam financiar a reforma total desse prédio em prestações suaves e durante 11 meses eles pagaram as parcelas, num total de 20 mil reais. O problema é que não houve pintura, não houve manutenção da estrutura, nada foi feito, ficou apenas o prejuízo. Em fevereiro desse ano, a maioria dos condomínios decidiu em assembleia romper com a empresa. Foi quando os síndicos perceberam que o calote era ainda maior. O condomínio cobrasse os moradores de novo, a gente iria ficar sem água. No condomínio, a revolta se transformou em rede de apoio. Se o ex-administrador passa perto, logo o seu José é alertado. Ô, seu José, ele acabou de passar aí na avenida. Márcio. Resolvemos então ir até o escritório da Brothers. O Marlon está aí, por favor? Somos convidados a aguardar numa sala. Depois de mais de 30 minutos, Marlon chega e aceita conversar com a nossa equipe. Vamos lá, a gente queria conversar com você, gravar uma entrevista. Que legal, Marlon tenta explicar o que levou tantos síndicos a entrarem em guerra contra a empresa dele. Se eles pagam condomínio, pagam a obra parcelada como foi concordado e contratado. E essa obra não é feita, é deixada para trás. Então, mas aí é esse ponto. Como é que você explica isso? Eu explico da seguinte forma. Primeiro, que as obras elas são parceladas. Segundo, as obras elas tiveram um cronograma. Não foi cumprido. Não foi cumprido porque, como eu te informei, nós tivemos a questão adversa do tempo, que me colapsou. No caso das contas de luz e de água, ele diz que os moradores é que devem dinheiro para uma das empresas dele. Esse é o problema que eles não entendem. Aí eles falam que nós não repassamos valores e que nós não pagamos contas de consumo deles. É porque na grande parte desses condomínios existe uma inadimplência maior do que o saldo que tem que ser repassado para eles. No meio da conversa, somos surpreendidos com a chegada de outros síndicos do conjunto habitacional. Cansei de ser legal com o Marlon, nós cansamos. Revoltados, eles entram na sala. Nossa água veio para ser cortada 3 vezes. Aí, Marlon. 2 vezes, 3 vezes. Outra coisa. Porque eu estava presente. Exato, e ainda comprovante falso. Marlon. E não sou eu que estou falando, foi a Sabesp. As acusações contra Marlon agora são feitas de forma exaltada. Chamamos a polícia para ele poder atender a gente. Aí o que ele fez? Falou, eu vou pagar, vai dar duplicado,
porque isso não existe, eu vou processar a Sabesp. Marlon parece sem reação. Quando os ânimos se acalmam, voltamos a questioná-lo. Você forjou documentos? Não. Por que esses documentos são considerados forjados e falsificados? Então, André, isso é a versão deles. Esses comprovantes que eles estão falando, eu paguei novamente. Pouco depois, o sócio da Brothers admite problema com pelo menos uma das empresas do grupo, a construtora. Você deve quanto? A construtora aí hoje está em aberto aí aproximadamente com quase 4 milhões de reais no banco. Então, se você tem uma dívida com o banco de 4 milhões de reais, você não tem condição de pagar esses moradores? Não. Então, hoje, esses condomínios estarem dessa forma desapontados com a gente, primeiramente eu estou desapontado, porque eu não queria estar gerando isso para eles. Segundo, me comprometo a resolver esses problemas. Condomínios do conjunto habitacional contrataram advogados para entrar na justiça contra a administradora. Como são vários processos, ainda não há um cálculo oficial do total do rombo. Um boletim de ocorrência também foi feito e a polícia entrou no caso. Estamos agora numa fase de coleta de provas e documentos. Porque nós vamos, a partir da coleta de documentos e da quebra de sigilo, análise de contas, verificar que realmente se houve uma apropriação desse dinheiro, foi usado esse dinheiro para outros fins. Quem ainda não procurou a polícia, quem está com problema com ele e não procurou elaborar um boletim de ocorrência, que venha aqui e faça um boletim. A administradora, com nome pomposo, prometia ajudar moradores, mas no final, sem qualquer controle, prejudicou muita gente. E essas moradias são de pessoas que ganham um salário mínimo. São pessoas que às vezes estão desempregadas. Dói na alma, viu, meu? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo depois da novela Jesus, os competidores vão falar o que pensam em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.